Olá pessoal, estamos aqui na nossa célula online mais uma vez, todas as quartas-feiras às 20h30. Eu gostaria que você multiplicasse isso, assista, convide a sua família, se reúna aí a família toda para que a gente possa juntos poder compartilhar. Manda aí a sua opinião. E quero continuar falando sobre o nosso tema anual. O nosso tema anual é metanoia. O que é metanoia mesmo? Vocês lembram disso? Mudança de mente. Agora, o que a gente quer pensar na metanoia de Deus, que é com relação à mudança de mente do reino de Deus. Não é? Nós vemos muitos homens na Bíblia que vivenciaram essa realidade de mudança de mente para uma mudança realmente com pensamentos do reino. Não de só uma mudança, eu era assim, larguei a droga, larguei um vício e agora vivo uma vida normal. Não, eu estou falando muito mais que isso. Estou falando sobre alguém que houve uma grande transformação na sua vida e agora o seu pensamento é pensamento do reino. Posso lembrar aqui do apóstolo Paulo, junto com você? Paulo, ele estava numa direção e houve uma metanoia, houve um arrependimento, houve uma mudança total na vida de Paulo. E a partir desse dia, Paulo começou a pregar o evangelho, começou a largar tudo aquilo que ele vivia, que ele tinha como verdade. Ele mudou totalmente os valores e começou agora a seguir Jesus Cristo, querer ser como Cristo. O texto ali em Atos diz para nós que Paulo, ele foi para Tarso, para a sua cidade, né, Tarso, e ali ele ficou 14 anos aprendendo com Cristo, recebendo revelações, até Barnabé chamá-lo e ele voltar e agora começar a pregar a palavra de Deus de uma maneira extraordinária e ser um dos maiores missionários, o maior missionário aos gentios, né? E a gente percebe então que essa transformação ela acontece e você não consegue mais voltar atrás. Você não consegue mais ser aquela pessoa que você foi anteriormente. Agora você começa a viver com os pensamentos do reino. E o reino é o reino de Deus, onde Deus governa. Lembrando que o próprio Pai Nosso diz, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Então nós entendemos que o reino de Deus é o lugar onde Deus governa e a nossa vida é onde Deus quer governar. Então metanoia, conforme a metanoia de Deus, é mudar a mente para os pensamentos e valores do reino de Deus. Isso está bem claro na sua vida, no seu coração. Você pode mandar aí a sua mensagem. E eu queria agora falar um pouquinho para você aí, fazer um comercial nosso aqui dos nossos retiros, né? Outubro, retiro de homens, você pode estar conosco nesses dias super especial aí. E também em novembro, não é? O nosso retiro de casais vai ser lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, um hotel muito gostoso. E olha, eu vou dizer para você, uma programação especial que nós vamos ter nesse dia de retiro, né? Não posso falar o que é, porque minha esposa disse que não pode falar, então vamos lá. Mas voltando a esse momento especial que nós temos falado aqui da célula, eu quero lembrar você também que nós temos as nossas células aí nas casas, segunda, quinta, sexta. Participe de uma célula aqui na Igreja Evangélica Projeto de Deus, na rua Carvalho de Mendonça, número 596. Nossos cultos, todos os domingos às 18 horas e terça-feira às 20 horas. Eu queria falar com você também sobre a questão, sobre uma pessoa especial, uma pessoa que viveu essa transformação do reino, essa metanoia de Deus, que foi Estevão. Estevão foi escolhido como um diácono, porque era um homem cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, e agora as pessoas se levantam contra ele, querendo deturpar os ensinos da palavra de Deus dentro do seu coração. Mas escuta, alguém que tem a metanoia de Deus, ele não permite que esses pensamentos venham, mas ele tem uma revelação de Deus e do Espírito Santo para trazer um argumento convincente, para transformar a vida e o argumento das outras pessoas. Então Estevão, ele passa por uma situação muito interessante de oposição. E nessa oposição ele continua com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, ele traz a verdade, ele traz a palavra, porque a palavra de Deus é que muda o coração. Então se você quer uma mente na metanoia de Deus, você precisa viver a palavra, você tem que ter a palavra de Deus na sua mente. E Estevão agora vai ser apedrejado por aquilo que crê. Interessante isso, não é? Você viver uma injustiça, você ser morto por aquilo que você crê. Isso é bem complicado, bem difícil. Mas nós vemos que isso acontece com Estevão. Mas Estevão não volta atrás, Estevão não tem medo, Estevão não abre mão do que crê. Estevão, ele está firme naquilo que ele crê, porque ele teve a metanoia de Deus, a mudança de mente do reino. Ele começa a pensar
de maneira diferente, agir de maneira diferente, até o ponto dele passar por aquele momento de apedrejamento no capítulo 6, 7, 8 de Atos, e ali você vê esse homem com o rosto transformado, olhando, tendo uma visão de Deus, e ainda sem maldizer as pessoas que estavam apedrejando. E a Bíblia diz que Paulo, estava ali e consentia com tudo isso. Então você vê que tremendo, essa mudança produz uma vida totalmente diferente, uma vida que não mede esforços para fazer a vontade de Deus, uma vida que não mede esforços para permanecer de maneira consistente na verdade, na palavra de Deus. Independente se eu vou sofrer, independente se vou morrer, eu continuo crendo, porque eu sei que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então, querido, eu queria desafiar você a deixar Deus operar dessa maneira, para que você tenha o pensamento do reino, e não o pensamento segundo a tua vontade, o teu querer. Pelo contrário, pensamento do reino, porque o pensamento do reino faz toda a diferença na vida do cristão. Então estamos aí vivenciando um momento de metanoia, uma metanoia diferente, uma metanoia que vem de Deus, a metanoia que traz um pensamento que faz você enfrentar as dificuldades, os desesperos, as ameaças, faz você até mesmo enfrentar a morte, porque você sabe quem tem e quem pode te dar a esperança, quem pode te dar força, quem pode te dar a graça necessária. Então está aí para você essa visão da metanoia, que nós vamos continuar durante todo esse ano falando sobre a metanoia, né? Ministrando sobre isso, falando sobre a verdade de Deus a partir dessa visão da metanoia. E aí quando nós vivenciamos isso, nós percebemos o quanto a nossa vida ela toma sentido. A gente começa a nos conhecer a Deus, conhecer os propósitos de Deus, conhecer a vontade que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas, conhecer o futuro, porque a gente começa a viver uma vida contrária à ansiedade, né, ao medo, à angústia. A gente começa a viver uma vida firmada em Deus. Muitas pessoas hoje precisam disso para vencer, para avançar, para ter uma perspectiva totalmente diferente a partir da verdade de Deus. Então eu queria que você percebesse aí nesses capítulos e pudesse ver o que acontece. Ali no capítulo 8, não é? Diz sobre essa visão. Capítulo 7, diz assim, olha, já no finalzinho, ele vinha discorrendo sobre a palavra de Deus, sobre os profetas, sobre a visão de Deus. Aí ele está ali, fala sobre Salomão no versículo de número 47, capítulo 7, e no versículo 48 ele diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? E aí ele continua falando sobre a palavra de Deus, sobre os profetas, não é? No versículo de número 55 diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Olha só, esse homem, diante de uma ameaça, diante de um perigo de vida, ele consegue olhar o céu, olhar para cima e ter uma visão extraordinária. Essa visão fortalece, não é? Deus mostra que está com ele, está pronto a enfrentar aquilo que é necessário. E as pessoas que ouvem isso se enfurecem, não é? E acabam pegando em pedras e lançando sobre ele. Olha, a Bíblia diz que eles se enfureceram no coração. Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tem uma visão tremenda e diz, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram contra ele unanimemente. E, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram suas capas aos pés de um jovem chamado, olha aí, Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor, recebe o meu espírito.
E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. Olha só, é isso que eu estou falando sobre a metanoia do reino. A metanoia do reino é diferente, não é? Esse pensamento do reino de Deus não me leva a fazer a vontade de Deus, a ter uma visão não de raiva, de maldição, pelo contrário, mas de abençoar até mesmo aqueles que estão me prejudicando. Olha, forte isso, né? É tremendo pensar nisso, como Deus pode fazer de maneira tremenda e maravilhosa. Então, querido, você percebe que essa perspectiva da metanoia do reino faz toda a diferença na sua vida. E aí, fazendo toda a diferença na sua vida, a gente percebe que a gente precisa viver isso, essa experiência com Deus. Como é que a gente tem isso? Com a palavra de Deus, com uma vida de oração, uma vida de consagração, de santificação. Isso vai mudar totalmente a nossa vida, ok? Eu queria convidar mais uma vez você para sempre estar aqui quarta-feira às 20h30, você divulgar a nossa live, não é? Nos nossos cultos, todo domingo às 18 horas e também às 20 horas na terça-feira, as nossas células, não é? Na quinta, na sexta, na segunda-feira também. Quero lembrar você e convidar você para estar conosco nesse tempo, um tempo precioso, um tempo de crescimento para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor juntos, pedindo a Deus que abençoe a sua casa, a sua família, seja um tempo maravilhoso de Deus para você. Senhor, obrigado por todos esses que estão assistindo agora, que a tua graça esteja sobre eles, abençoando, fortalecendo cada família, cada vida, cada pessoa que precisa tomar decisões. E, Senhor, eu te peço que o Senhor realmente traga sobre nós a metanoia do reino, que a nossa mente seja a mente do reino de Deus, e não do reino próprio, não da vontade do mundo, do reino desse mundo, mas do reino de Deus, onde Deus governa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse que está enfermo agora, pedir a tua cura, pedir que o Senhor opere de maneira tremenda sobre essa pessoa que está agora sem saber o que fazer, desesperada. Esse que, ó Deus, não vê mudança em sua vida, que a tua mão alcance ele agora. Deus, nós clamamos a ti, abre portas de emprego, muda circunstâncias, transforma, Senhor Deus, aquilo que parece ser impossível no possível. Nós abençoamos cada vida, a Igreja Evangélica Projeto de Deus, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até a próxima Célula Online.